Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por este momento, Pai. Que o Senhor se faça presente na nossa aula. Que o Senhor direcione Marcelo, Senhor, com tudo que vem de Ti. Nós te agradecemos por tudo que és, por tudo que vamos aprender de Ti neste momento, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, a semana passada, nós terminamos, quando ia começar Eliú, que era o mais jovenzinho aí dos amigos de Jó, e a gente viu o capítulo 26 e 27, chegamos até o 31, e a gente começa a ver que Jó, tantas coisas, era um homem, reto, íntegro, se desviava do mal e tal, mas ele ainda tinha um pouco de orgulho espiritual, Ele era piedoso e tinha esse orgulho por ele ser um homem piedoso, generoso, bom e tal. E por isso que Deus permitiu, levar ele nessa aprovação para trabalhar na piedade e na humildade dele. Que a gente leu do apóstolo Paulo, que quando ele estava com perigo de tudo que estava acontecendo pela vida dele, o que Deus estava fazendo, estava com perigo dele se tornar um cara orgulhoso, ele foi levado um pouco ao sofrimento, quando fala do espinho na carne, ele falou, orei 3 vezes e tal, e no final, lá em 2 Coríntios 12, ele fala assim, que sabia por que ele recebeu aquilo, Ele fala assim, para que eu não ficasse orgulhoso, começa no 2 Coríntios 12, 7, a fim de que eu não me exaltasse. Então Deus permitiu para que ele continuasse sendo piedoso, mas não passasse do ponto de ser orgulhoso pelo que ele estava fazendo, Então a gente não pode nem culpar Jó, porque assim, ele não tinha Bíblia, ele não tinha Espírito Santo, ele não tinha um irmão piedoso para ajudar, era ele e Deus, Não tinha reunião de oração, e mesmo assim ele viveu tudo que a gente leu até aqui, E aí, entrando no capítulo 32, a partir do verso 1, vamos ler do 1 ao 3, então Jó 32, do 1 ao 3. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Então, assim, Eliú, além dele ter ficado zangado com Jó, não foi só com Jó, ele também ficou zangado com os amigos, No verso 3 a gente vê isso, Porque eles tinham condenado Deus, pela incapacidade deles. Aí ele falou assim, bem, eu posso responder para esses caras aí, Ele era jovem, Eliú, o mais jovenzinho dos amigos, e olha o que fala no versículo 6. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade, e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Então ele está falando assim, até aqui, eu sou jovem, vocês são velhos, Até aqui eu segurei, mas agora eu vou falar. Aí no capítulo 34, o verso 7. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Então, ele está falando assim, já teve alguém já mais arrogante que Jó? Ele está, em outras palavras, desde Adão, desde o início, houve um homem aqui na terra tão orgulhoso quanto Jó? Ele estava questionando isso, Só que Deus não disse isso de Jó, ele disse que não havia homem na face da terra como ele, de tão correto, e tão íntegro, irrepreensível. Então, você vê que Eliú
não estava em comunhão com Deus, nesse sentido, né? No julgamento de Jó. Ele não estava ouvindo a Deus. Porque se Deus falou uma coisa, ele está falando o oposto, né? Ele não estava como ele estava falando por ele, né? Porque Deus fala assim, ó, um homem íntegro, reto, se diz mal. Existe alguém mais arrogante do que Jó? Né? E a opinião de Eliú sobre Jó era o oposto da de Deus, e ele queria mesmo assim falar, né? E a gente precisa trazer para o entendimento assim, né? Os maiores estudiosos da Bíblia no tempo de Jesus, né? Os fariseus, Anás, Caifás, né? Os estudiosos falavam o que de Jesus? Príncipe dos demônios. Você vê, conheciam assim a palavra, mas não conheciam o autor da palavra, né? Não tinham comunhão com Jesus, né? As pessoas instruídas, né? Diziam essas coisas. E quem não era instruído, né? Como Pedro, quando Jesus perguntou quem ele era, o que ele falou? Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Então, assim, Jesus na mesma hora respondeu, bem-aventurado, né? És tu, Pedro, né? Que não foi carne e sangue, né? Não foi sua esperteza, sua inteligência, né? Seu estudo bíblico, mas foi o meu Pai que abriu seus olhos para a verdade, né? Então a gente vê lendo esses textos, né? Que ao longo das eras a gente encontra pessoas que são inteligentes, né? E mesmo assim, né? Podem se estudar com zelo a palavra, tal, e mesmo assim ter a opinião oposta de Deus ou de um homem piedoso. Porque guarda aqui, não aqui, sabe? Então a gente precisa estar sempre se autoavaliando para a gente não se tornar legalista, sabe? Usar a palavra só para afrontar, só para julgar, só para humilhar, né? É o que a gente aprende no livro de Jó, né? Ele, mesmo assim, estando certo no conhecimento, né? Mas na aplicação estão totalmente errados, né? A história da Bíblia e do cristianismo mostra isso para a gente, né? Só um homem assim piedoso pode avaliar mesmo essas coisas, né? Eliú, que era o melhor desses 4, né? No conhecimento e tal, veio falar assim, já teve alguém na terra assim tão orgulhoso quanto Jó? Né? Questionando Jó, né? Que era o homem mais piedoso daquela geração, né? E aí ele continua, né? Mostrando assim como aquele conhecimento que ele tinha ainda era cego em relação à vontade de Deus, ao que Deus estava permitindo, né? Ele continua dizendo no capítulo 36, lá no versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Então, de novo aqui a gente vê que ele continuava ali pregando a prosperidade, né? Ó, se as pessoas ouvirem a Deus e obedecer, elas vão ser abençoadas com prosperidade por toda a vida vai ser agradável, não vai ter problema algum de saúde. Então, desde sempre é aquela história de saúde e riqueza, sabe? Se você servir, você vai ter, sabe? Essas promessas que a Bíblia não promete pra gente, né? Mas eles prometem, né? Então, assim, se vocês se recusarem a ouvir a Deus, vocês vão perecer, tal, vão morrer, tal. A mesma coisa que é dito hoje, né, entre os pregadores da prosperidade. Hoje a roupagem mudou um pouco, é o coachismo. Tudo é você, mais que vencedor, você tem que prosperar, mente milionária, vira a chave. Só essas baboseiras que esses grandes que estão nas mídias pregam. Se você for honesto com a Bíblia, você vai ver que é uma afronta ao Senhor, o que ficam falando, né? Vem que você vai ser mais que vencedor, tudo jogando para a prosperidade. A pessoa parece um problema, é porque você não está fazendo prova com Deus, deu um problema financeiro, você não está sendo fiel. É sempre assim, porque eles obrigam a pessoa a entender que se você se converteu, acabaram os seus problemas. Você vai ficar próspero, você não vai ter problema. Só que a Bíblia não é sobre isso, né?
A Bíblia é sobre a nossa eternidade, né? É nos reconectar com o plano perfeito de Deus, né? Não é para essa era. E eles continuam, né, a fazer isso. Se a gente vê no versículo 26, né, capítulo 36, versículo 26, Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. então, mesmo ele falando coisas erradas, aquilo que a gente viu na aula passada, né, ele também fala a coisa certa, né? Ó, Deus é exaltado além do que a gente pode entender, né? Algumas coisas estão certas. O capítulo 37, ele vai para... Vamos um pouco mais para o final dele, 37, 23 e 24. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém, não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Então, ele está dizendo assim, que a gente não pode imaginar, né, o poder de Deus, né, todo o poder. A gente sabe que ele é tão justo e misericordioso que ele não vai oprimir, né, as pessoas. E que não é à toa que as pessoas em todos os lugares temem o Senhor, né? E as pessoas que são verdadeiramente sábias no Senhor vão mostrar referência, né? Reverência. Porque quando a gente lê várias passagens na Bíblia, fala assim que o temor do Senhor, né, é o princípio da sabedoria, né? Quando a gente tem reverência ao Senhor, não é, esse temor não é um medo, vai me matar, vai. Não é isso, é uma reverência da santidade dele. Então a gente anda nesse temor, né? E aí a gente encontra sabedoria, né? Então ele fazia declarações corretas, mas ele não tinha entendimento, né, sobre a condição de Jó. Então qual que foi a resposta de Jó para Eliú? Nada. Ele não respondeu. Eliú falou e ele não respondeu. Aí Deus responde a Jó, né? Deus fala com Jó e ele não fala sobre o sofrimento, né? Sobre a lesão dele, sobre você pecou, ele não diz nada disso. E aí Jó foi convencido, né, do estado dele. A gente aprende essa lição, porque Deus começa dizendo assim, meus caminhos não são os seus caminhos. Então, às vezes a gente quer compreender as coisas de Deus e não compreende porque a gente está olhando só o nosso caminho, né? Não, para mim tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. A gente não vê os caminhos de Deus, né? Por onde Deus está nos levando. Então, a gente tentar convencer um homem do seu pecado para explicar as coisas, né? Esses profetas autoproclamados, né? Que vêm, é por isso, sabe? Tem resposta para tudo, né? Por isso que a gente tem que ter muito zelo com a profecia, né? Que a profecia é para mostrar o plano de Deus, né? Então, esses que ficam só falando, né? E blá, estão fora da vontade de Deus, né? E como que teve a mudança de Jó, que mostra para a gente aqui, é um exemplo disso, né? Quando a gente vai chegando nos últimos capítulos, a gente vai ver que o que Deus estava querendo dizer para Jó, né, estava basicamente dizendo, né, se você não pode entender todas essas maravilhas da criação, como que você pode entender princípios espirituais? Né? Como que você quer entender a mente de Deus? Né? Então a gente não consegue entender nem olhando a criação, né, como é que tudo funciona perfeitamente, né, no universo e tal, a gente não consegue entender. E espiritualmente a gente quer entender tudo, não é? A gente quer sempre ter resposta de, está acontecendo aquilo, é por isso, é por não sei o quê, né? Desde sempre, né, os cientistas tentam descobrir os mistérios do universo, né? E a gente não pode entender. Como que a gente quer ter certeza nas verdades espirituais? Então a gente tem que ter humildade, que as verdades espirituais nós só vamos entender se Deus nos revelar. A gente tem que ter essa humildade, né? Não é o que a gente acha, né? Por isso que a primeira coisa que a gente precisa fazer
em termos de palavra de Deus, né, e relacionamento com o Senhor, é a gente se humilhar mesmo. Saber que, pai, eu sei, se o Senhor não me mostrar, quem sou eu para... Né? A gente tem que ter essa posição. E a segunda coisa que Deus diz a Jó, né, em todos esses capítulos, eu estou passando rapidamente, porque não dá para a gente fazer um estudo exaustivo de Jó, né? Mas quando ele fala assim, ó, se eu posso controlar o raio, eu não tenho tempo, né, para mostrar tudo, mas se eu posso controlar o raio, eu posso controlar os animais, eu posso controlar todas as coisas, né? Inclusive aquele raio que caiu na casa de Jó, né? Aqueles que mataram os animais, tudo eu posso controlar, né? Eu não poderia ter evitado essas coisas, né? Você acha que eu não tenho poder o suficiente? Deus está começando a trabalhar em Jó, né? Isso que Deus está tentando dizer, assim, olha a criação, pensa em tudo que eu fiz e que eu controlo perfeitamente até hoje. E aí no capítulo 41, no versículos 9 a 11, mas vamos antes ler só do capítulo 41, o verso 1. Você é capaz de pescar o crocodilo Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Algumas versões de vocês vai estar como crocodilo e outras vai estar como o Leviatã, né? Esse monstro marinho, né? E aí ele vai do verso 9 até o 11, né? Capítulo 41, 9 ao 11. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então Deus está dizendo assim para Jó, se você não pode ficar na frente nem de um crocodilo que eu criei, você acha que você pode ficar na frente de mim? Ele estava sendo realista, ó, olha... Baixa a bola. Exato, olha quem você é, se uma criatura minha, né? Esse monstro marinho, esse crocodilo, que seja, né? Você não pode ficar na frente dele. Você vê um crocodilo, você vira e sai correndo, não é? Você vai querer ficar lá. Aí ele começa a dizer, quem que vai me confrontar? Se você não se atreve a chegar perto de uma criatura minha, né? Você acha que você pode ficar diante de mim, que criei todas essas feras, né? Então, ninguém, né, vai querer argumentar na frente, o crocodilo está vindo na sua direção, você vai querer argumentar com ele? Você vai, né? E aí é o que Deus está falando, assim, né? Como que você pode ficar diante de mim, então, né? Então, ele não fala com Jó sobre pecado, ou sobre os pecados dos filhos, qualquer dessas coisas, né? Ele começa a mostrar a grandeza dele, de quem ele é perto da criação, né? Perto da gente. E aí Jó, né, vai se humilhando, e aí ele diz no capítulo 40, no versículo 2... Será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica Deus. Então ele está falando assim, quem que vai poder argumentar com Deus, né? E aí a resposta de Jó, né, para Deus é assim, Senhor, eu não sou nada, né? E é legal isso, se a gente entender esse livro, né, como o primeiro livro inspirado, né? O propósito de Deus é assim, é nos tirar do nosso orgulho, né? Tipo, botar a gente no nosso lugar em relação a Ele. Eu não estou dizendo em nossa dignidade, não é isso. É a gente entender quem é Deus e quem nós somos, né? Não perante nós, perante as pessoas, todo mundo é digno. A palavra diz para a gente considerar os outros ainda superiores, né? No trato, né? Da gente. Eu vou até falar um pouco sobre isso no capítulo 6 de Efésios, mas perante Deus, a gente tem que entender que a gente é zero, né? Para a gente querer apontar as coisas que estão acontecendo, o que Deus está fazendo, né? Então, quem quer que Deus use, ser usado por Deus, verdadeiramente, né? Primeiro tem que ocupar esse espaço mesmo, saber que a gente vai se reduzir a nada.
É tudo Ele, né? Tudo Ele. Qualquer coisa que Ele possa estar fazendo através das nossas vidas é por graça, é Ele. Porque o nosso estado, né, é uma das doutrinas da graça, o nosso estado sem Deus é depravação total. Por isso que assim, eu não me espanto muito, não que eu me alegre, longe disso, mas eu não me espanto quando eu ouço assim alguma coisa realmente ruim vindo de uma pessoa, maldade. Eu falo, essa é a nossa natureza longe de Deus. Uns mais ou menos, mas a depravação é total. Então quando você vê, nossa, como pode ter feito aquilo, aquela pessoa? Fala, sem Deus a gente é nada. Não há limite para a nossa maldade. Não há limite. Então, é esse lugar que Deus que estava querendo levar Jó, né? Reconhecer que a gente sem Ele não é nada. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4 até o 7. 1 Coríntios 3, de 4 a 7. Não sei se a Adri tem? Então você lê, amor, por favor. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, é bem claro esse texto, né? Acho que não precisaria nem comentar, mas o que ele está falando, assim, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Né? Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou. Aquele que planta é nada, aquele que rega é nada. Ou seja, assim, o homem que faz evangelismo é zero. O homem que faz ensino bíblico é zero. Paulo está dizendo assim, ó, eu fiz o evangelismo e Apolo fez o ensino bíblico. Mas quem que recebe o crédito? É Deus. Porque assim, o evangelho não se trata de persuasão e convencimento humano. Por isso que Deus é bem claro que fala que é loucura para o mundo, né? E ao mesmo tempo poder de Deus para a salvação. É o Espírito Santo que faz a obra. A gente tem que falar para passar, mas a gente não pode, quando está falando com alguém, né? Ontem mesmo nós tivemos um casal em casa, falamos do Evangelho, mas eu fico muito em paz se não acolher. Porque não é obra, porque senão eu vou falar, poxa, olha lá, falei, né? Não, cara, eu posso falar para uma pessoa achando que ela vai, né, se converter e nada acontecer. E posso falar para aquele que é mais improvável, né? Falar e você vê a mudança da vida e falar, meu Deus. Mas para a gente saber que não somos nós. É Deus, é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Né, o Evangelho. Então, aqui que ele está dizendo, Paulo está dizendo isso, não adianta, não fica com soberba se o evangelismo foi você, se o ensino foi outro, porque no final é Deus. Isso deveria, assim, acolher o nosso coração, porque se a gente está ouvindo e está buscando, é porque Deus fez a obra no nosso coração, porque não é obra humana, né? Então, há cristãos, né, lutando sobre isso, né? E por que eles lutam com isso? Quer fazer planilha? Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Tudo eles querem dados, então assim, vai fazer uma cruzada evangelística, quer botar o percentual, poxa, não está funcionando, vamos mudar o método, porque da outra vez teve mais pessoas, né? Mas não são eles, a obra é deles, né? Porque, assim, se eu sou um zero, né, porque todo crédito é para Deus, eu descanso, eu só compartilho. O resultado não depende de mim. Até para a gente não se ensoberbecer, né? E achar que, nossa, olha, eu sou um evangelista, né? Eu falo e tal. A igreja é nossa ou é de Cristo? E quem que edificar, quando Pedro falou, né?
Ele falou, sobre essa rocha, você vai edificar, ele vai edificar, ou eu vou edificar, Jesus falou. Né? Então a gente tem que ter essa clareza, né? Todo mundo, então, vai ser roubado e colocado na igreja de Cristo, à força? Né? Então, quando ele fala isso, né? Nesse ponto, assim, da gente ter essa humildade, né? E muitos servos de Deus não alcançaram isso. E esse entendimento era um dos segredos da vida de Paulo, né? Ele foi um zero até o fim da vida. Ele não estava nem aí. Ele falou, cara, eu sei estar no muito, eu sei estar no pouco, né? Cara, não estão dando para eu sobreviver, eu vou fazer tenda. Essa mensagem ninguém... Ele fala assim, eu posso estar preso, mas o evangelho ninguém põe em grilhões. Né? Então ele sabia que isso aí, que não era ele. Então se tivesse dificuldade de ele continuar pregando, ele vou trabalhar à noite, eu vou fazer coisa. Se tiver com muito, amém, eu vou continuar. Né? Ele não estava preso, porque ele sabia que não era ele. Né? E ele diz, né, em alguns textos que ele era insignificante, né, que ele ia colocar a mão na minha boca e não vou falar nada para me justificar. Né? E aí Tiago, né, fala sobre isso, né? Jó se tornou como Tiago, né, um homem que era rápido para ouvir e lento ao falar. Né? A gente leu esse verso a aula passada. Então, aquele discurso longo, né, que ele deu do capítulo 26 ao 31, foram 6 capítulos, né, é um dos mais longos da Bíblia, esse discurso. Né? E tudo isso ele estava se autossustentando, né? Falando assim, eu fiz isso, eu cuidei da viúva, eu cuidei dos pobres, eu ajudei o cego. Tipo assim, ele estava se vangloriando, né? Eu. As pessoas respeitavam eles nas ruas, né? Jó, quando ele falava, ninguém falava depois, porque as palavras eram abençoadas, tal. Então, tudo isso ele estava consciente de que eram coisas boas. O que ele não estava percebendo é que o orgulho já tinha começado a entrar na justiça dele, sabe? Ele já estava começando a ficar orgulhoso desses atos dele. Então agora ele se torna um zero como resultado da pregação. Mas de qual pregação? Não foi Elifaz, não foi Bildade, né? Aquele que via... Eu vi em sonhos, visões, né? O outro que falava das tradições, né? O outro que começou a censurar os comportamentos de Jó, tal. Nenhum deles pôde ajudar desses 4, né? Foi Deus. Né? Então a gente pode dizer que 5 tipos de pregadores aqui, né? Os 4 amigos de Jó, e depois foi Deus. E quem que a gente deve imitar? A palavra fala assim, né? Sejam imitadores de Deus, né? De Cristo. Né? Paulo falava assim, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, das 4 pregações, eu acho isso, é aquilo, é pecado. E aí Deus foi só exaltando a grandeza dele, mostrando, não, vocês não sabem de nada. Né? E o conhecimento de Deus botou o coração de Jó no lugar correto. Né? Então, assim, todos esses que estavam atacando, né, diretamente Jó, seus pecados, tudo, e Deus não diz uma palavra sobre isso. 0. Olha como os caminhos de Deus são diferentes do que os nossos. Os 4, né, falando de maneira diferente, mas tudo a mesma coisa, assim, o mais do mesmo, né? E Deus, né, atraiu Jó até que ele começasse a adorar pela grandeza de quem Deus era. Então, quanto mais a gente conhece de Deus, mais o nosso coração fica no lugar correto. É o conhecimento de Deus que nos leva a adorá-lo. Quanto mais a gente conhece a grandeza, a bondade, a benignidade, a paciência, todos os frutos, né,
desse Deus maravilhoso, mais o nosso coração fica no lugar correto, né? E ele mostrou a soberania dele, o poder dele. Então, hoje eu creio que a igreja precisa assim, voltar para isso e demonstrar para essa geração, né, descrente a soberania de Deus, porque hoje eu vejo, e não é assim no intuito de atacar, para maldizer, porque a igreja é do Senhor e sempre vai ter o remanescente fiel, mas no sentido de mostrar a soberania de Deus, de sair dessas linguagens, assim, que eu sei que esses caras são bons de lábia, né? Os caras falam bem, se preparam com a estética, com todas essas coisas, mas não mostram o Evangelho. E, na verdade, assim, atraem milhares, né? Milhões de pessoas, mas com um falso evangelho, né? De você quer ir lá para sair cheio de você mesmo. Se você sai dessas reuniões, assim, desse culto, e perguntar assim, do evangelho o que a pessoa entendeu, vai ser nada, porque é só... né? Então eu creio que assim, a igreja precisa voltar para isso, sabe? Mostrar a grandeza de Deus, o projeto de Deus, ou melhor, a igreja não pode ter temas. O tema da igreja é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? É monotemática. Então, e aí, a gente entendendo a soberania e o poder de Deus, a gente não tem mais temor de homens. Porque se eu sei que Ele é soberano sobre a minha vida, algum homem pode ter poder sobre a soberania de Deus sobre a minha vida? Então eu descanso. Porque o que acontece na minha vida, Deus está permitindo. Então por que eu vou temer homem? Se eu sei que Deus permitiu, eu vou temer a Deus. Então a gente começa a enxergar as coisas de outro ponto de vista. Por isso que em Efésios, logo no comecinho, fala, estás assentado com Deus. A gente começa a ver diferente as coisas, né? A gente sabe que nenhum fio de cabelo, né, na nossa cabeça vai ser tocado se o Pai não permitir. John Wesley, né, disse uma vez, até anotei essa frase aqui, que ele fala assim, ó, eu fui enviado por Deus para fazer uma obra e sou imortal até que o trabalho da minha vida seja feito. E é uma verdade, né? Um homem que vive diante de Deus deveria andar com essa ousadia. Porque a Bíblia fala várias vezes, assim, e não puderam pegar Jesus, porque ainda não havia chegado a hora dele. Então a gente vê casos lá levando Jesus para o precipício, iam jogar, de repente ele desaparecia. Né? Aí iam apedrejá-lo, de repente. Por quê? Porque ainda não chegou, porque a hora que chegar a hora, a cruz estava lá. Então, John Wesley entendia isso. A obra que eu tenho não é minha, é de Deus. Então, enquanto eu não terminar essa obra, eu sou imortal. Olha a ousadia dele. Ele falou, não, homem nenhum pode fazer nada contra a minha vida se eu estou fazendo a obra que é dele. Só ele. Então, o cristão deveria andar dessa maneira, né? E tinha muita gente, eu já li a biografia de Wesley, que tentavam matar ele. Ele saiu diversas vezes da igreja, ele terminava a pregação, ele era espancado. Porque ele ia nas igrejas, né, e o pessoal querendo ouvir, né, aquelas coisas, teologia da prosperidade, ele ia pregar o evangelho, né, arrependam-se, né, creiam em Deus, sejam salvos. Né, saíam de lá, ele saía de lá linchado. Né? Então, assim, ele entendeu, né, que ele não era nada, e ele falava o que Deus tinha para ele, né, para o Evangelho. E aí Jó diz no capítulo 42,
no versículo 5, essa todo mundo conhece, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5, né? A gente costuma falar, cantar sobre isso, né? Então, assim, ele está dizendo assim, ó, eu tinha ouvido falar de você antes com os meus ouvidos só, né? Agora eu vi quem é o Senhor com meus olhos. Tipo assim, agora eu compreendo, né? Então, ele está mostrando a diferença entre ouvir sobre Deus e ver Deus com os nossos próprios olhos. Então, assim, a nossa experiência com Deus. Então, assim, eu posso ouvir alguém tá falando de Deus, né? Poxa, que maravilha, né? Vocês estão ouvindo, eu estou falando sobre Deus, a palavra de Deus. E vocês podem ir um passo além, eu posso ir um passo além. Ver Deus com os nossos próprios olhos, no sentido espiritual, entender quem é esse Deus através da sua palavra, né? Quando João estava lá na ilha de Pátimos, né? Ele caiu e adorou, né? Ele caiu no chão, ele não aguentou. E Jó também caiu, né? Tipo assim, eu retiro tudo que eu disse. Jó 42, 6, né? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me sento em pó e cinzas e me arrependo, algumas versões, né? Então, assim, é nesse lugar, igreja, que a mensagem de Deus trouxe Jó, né? Onde aqueles pregadores, nenhum deles conseguiu levar Jó a isso, né? Só Deus. Então, entende a razão? Deus amava Jó e aquelas outras pessoas não amavam Jó, né? Se você ama, né, as pessoas no seu coração, eu tenho certeza que Deus dá as palavras certas para elas. Sempre que você amar aquela pessoa que você está falando verdadeiramente, né? Porque às vezes você entra num tipo de conversa, assim, mais para mostrar que, não, eu estou na igreja, eu conheço mais, então, não é pelo amor, né? Eu não estou dizendo nesse tipo. Agora, quando é por amor pelaquela vida, assim, que você fala, poxa, essa pessoa tem que ser salva, né? Eu amo essa pessoa, como eu vou deixar ela perecer, ela no engano? Deus dá a palavra certa. E não é eloquência, não é jogar um monte de versículo, é graça, sabe? Falar com palavras simples, do jeito que a pessoa entenda, que Deus ama, que quer ela na eternidade, né? Que ela precisa se arrepender de certas coisas e crer que a obra já está feita, né? Deus dá graça. Agora, se você não tiver amor por essas vidas, aí começa a entrar meio que como crítica, sabe, de comportamento, parece um censor, sabe, só apontando, falando de falhas, olha, tal, de inferno e tal, né? E talvez, né, até por orgulho, não, mas é que eu sei mais que ela, né? E por mais que a gente saiba da Bíblia, né, não é isso. É a graça de Deus dando as palavras certas. Porque às vezes aquela pessoa mais simples é uma palavrinha só, do seu jeitinho. Não é falar aquele versículo que eu decorei, não é isso. É amar assim, de falar, cara, como que essa pessoa vai perecer se eu estou aqui, né? E aí você ama. Então a diferença entre a pregação desses 4 e de Jó, era o amor que Deus tinha por Jó. Então, quando a gente ama as pessoas que a gente está servindo, Deus vai dar as palavras, porque são meios da graça. Graça comum, sabe? Não precisa de erudição, nada disso, né? Então, primeira coisa, a gente deve ter a palavra de Deus no nosso coração, para não ser a nossa palavra, nosso achismo, né? E além da palavra, a segunda coisa é ter o povo de Deus no nosso coração, a igreja.
Aqueles que Deus vem redimindo e trazendo para a igreja. Tem que ser as duas coisas, né? Por isso que ele vai dar as palavras. Se a gente não tiver a palavra de Deus no coração e o povo de Deus no coração, Deus não vai dar as palavras. Ele não quer que você se torne arrogante, que você se torne um crítico, né? Então, o Senhor disse a Jó, né? E disse a essas outras pessoas no versículo 7, né? Vamos do 7 ao 8. 7 e 8. Depois que o Senhor falou a estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então, o que Deus está falando assim? Estou irado com vocês, né? Agora, vão lá oferecer, você tem que oferecer sacrifício e pedir para Jó orar por vocês. Pedir para que Jó ofereça holocausto por vocês. Ele é que vai ser o mediador. Esse que vocês estão acusando aí, né? Que picou, que não sei o quê. Ele vai mediar por vocês. Né? E o Senhor diz, né, uma das igrejas em Apocalipse 3:9. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Então, assim, essas pessoas que acusaram você, eu farei elas virem aqui, se ajoelhar e reconhecer que eu amei você. É o que está acontecendo aqui com Jó, né? Aí ele está dizendo, se Jó orar por vocês, eu vou aceitar a oração em seu nome e não vou tratar vocês como vocês merecem. Ele está falando para eles, né? Porque vocês não disseram nada certo sobre mim, como Jó disse, né? Então, Jó, mesmo que ele disse algumas coisas bravas, né, sobre a situação dele contra Deus, mas finalmente ele acabou retirando o que ele tinha dito e o que restou foram as coisas boas, né? Então, Elifaz, Bildade, Zofar, né, foram a Jó e disseram, irmão, a gente sente muito, né? A gente teve entendimento errado, tal. A gente não sabe se eles se arrependeram ou não, né? Mas eles não queriam o julgamento de Deus, né? Aí Jó orou no verso 10, 42:10. Olha só isso aqui que lindo. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então, assim que Jó orou pelos amigos, não era com Jó o negócio, você vai orar por eles, né? Interceder por eles. O Senhor restaurou toda a fortuna dele naquele momento. Quando este orou pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro que tinha antes. Então não é quando ele orou por ele, ai Senhor, não, é pelos amigos, né? Ore pelas pessoas, né, que deveriam ser amigos, né, que podem hoje ainda ser seus inimigos, para a gente ver as coisas acontecerem, né? Ele aprendeu a orar por aqueles que estavam acusando, perseguindo, né, com ciúme deles. Então, assim, se a gente quer que o Senhor nos abençoe, né, a gente deve orar por aqueles que estão nos perseguindo, né, amar aqueles que ainda são nossos inimigos, porque não conhecem a nossa fé, né, fazer o bem para aqueles que não estão fazendo bem para a gente. Esse é o caminho, né? Eu só quero apontar uma ou duas coisinhas para a gente finalizar na conclusão, né? No capítulo 13, no verso 15.
Olha o que ele diz. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Então ele está dizendo assim, mesmo que Deus me mate, eu vou continuar confiando nele. Então olha só a fé de Jó, né? No capítulo 19, no versículo 15, olha o que ele fala. Capítulo 19, versículo 25. 25, perdão. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele disse isso, igreja, né? Eu sei que o meu Redentor, né, aquele que vai me redimir, vive. Ele está falando isso 2000 anos antes de Cristo e sem Bíblia. Onde Deus levou o cara, né? Eu sei que meu Redentor vive e ele ficará na terra no último dia, né? Então Jó já estava profetizando a segunda vinda de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu preciso ser redimido, eu sei que ele vive. E ele vai estar aqui até o final, né? E no 26, ó. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele está falando, né? Depois que meu corpo se decompor, né? Ressurreição. Onde Deus levou assim o coração dele, né? Eu e meu corpo verei a Deus. Quando as pessoas morrem, né? Elas não têm um corpo no céu. Isso ele está falando sobre ressurreição. Porque aí nós vamos ter o corpo restaurado, glorificados, né? Então, eu e meu corpo verei a Deus por mim mesmo, né? Eu verei com esses meus próprios olhos. Ele entendia isso, né? Capítulo 23, verso 10, a Bíblia Viva diz assim, ó. Ele conhece cada detalhe do que está acontecendo comigo. Então, assim, ó, cada detalhe que está acontecendo comigo, ele conhece o caminho que eu estou tomando, né? Cada detalhe desse caminho, assim, nada foge de Deus. Então, essas daqui são algumas das confissões que Jó fez, né? E eu acredito que essas são as coisas que permanecem para nós, né? As coisas ruins são apagadas do registro de Deus, porque Jó retirou mesmo. Ele fala, eu retiro, né? Então, essas são as coisas que permanecem. Então, eu creio que a gente estudando, né, esse livro, com esse entendimento, vai nos ajudar a seguir esse exemplo, né? A maneira como ele viveu perante Deus, mesmo sem, né, as facilidades que nós temos, né, um monte de versão de Bíblia, aplicativo. Então isso deveria nos encorajar, né? Se ele pôde viver dessa maneira naquele tempo, imaginem nós hoje, né? Então a gente finaliza hoje, né, o livro de Jó, e permitindo o Senhor, na semana que vem, a gente vai entrar no livro de Salmos, que é tremendo também a gente entender um pouco dos Salmos, né, principalmente os Salmos messiânicos, né? Então, semana que vem, permitindo o Senhor, a gente continua, tá? Obrigado, igreja. Deus abençoe.